Agora são 2h14, estamos de volta e falamos direto do plenário da Assembleia, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira. Reunião aberta pela deputada Leninha, primeira vice-presidenta da Casa. Agora o deputado Lincoln Drummond vai ler a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos aqui no plenário. Em 25 de fevereiro de 2025. O deputado Dr. Jean Freire, segundo secretário, ADOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ADOC, lê a correspondência constante de ofício e, suposto à presidência, passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei número 3.287, 3.352, a 3.355 e 3.363, 2025. Os requerimentos números 9.922, 10.073, 10.079, 10.081, 10.096, 10.099, 10.101, 10.107, 10.109, a 10.114, 10.116 a 10.154, 10.156 a 10.195, 10.198, 10.200 a 10.212 e 10.216 de 2025. E comunicações da Comissão de Trabalho do deputado Noraldino Júnior, não havendo oradores inscrito, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente lê decisões da mesa proferidas hoje, em que decide criar as comissões extraordinárias de turismo e gastronomia, da prevenção e enfrentamento ao câncer, de defesa da habitação e da reforma urbana e de educação profissional e tecnológica. Designa os membros das referidas comissões extraordinárias criadas hoje. Profere decisão, determinação, anexação do projeto de lei número 2.502/2021 ao projeto de lei número 1.537/2020, por guardarem semelhança entre si, informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 10.081, 10.084, 10.086 a 10.090, 10.092 a 10.096, 10.099, 10.101, a 10.107, 10.109 a 10.114, 10.117 a 10.121, 10.123 a 10.126, 10.128, 10.131 a 10.134, 10.139 a 10.141, a 10.147, 10.152 a 10.154, 10.156 a 10.157, 10.159 a 10.167, 10.200, 10.201, 10.206, 10.207, 10.211 e 10.202 de 2025, das Ciências das Comunicações, hoje apresentadas pela Comissão do Trabalho e pelo deputado Noraldino Júnior. Esse indicado, o deputado Bim da Ambulância, para vice-líder do bloco Avança Minas, e defere cada um, por sua vez, os requerimentos números 10.174 e 9.982 de 2025. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa a segunda fase da ordem do dia. Quando a presidência determina, seja feita a chamada para a recomposição do quórum. A chamada respondem 45 deputados, número suficiente para votação. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 1067, 2023, o presidente, nos termos do inciso 37º do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação.
A seguir é submetido à votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1244/2023, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1, após o que suscitam questões de ordem aos deputados Ulisses Gomes e Cristiano Silveira, solicitando, respectivamente, seja feito 1 minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Gesso Sandi e da senhora Evinha, após a homenagem póstuma, é submetida à discussão e votação nominal e aprovado. Em turno único, projeto de lei número 8 de 2023, anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei número 2463 de 2015, e tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Cristiano Silveira, que recebeu o número 1, e que, nos termos do 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será submetida à votação, independentemente de parecer. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda e emenda número 1º, ficando, portanto, aprovado no segundo turno, o projeto de lei número 2463 de 2015, na forma do vencido em primeiro turno, com emenda número 1. Ato contínuo, o presidente registra a presença das galerias da vereadora Iracema e dos vereadores Henrique e Carlinho, da Câmara Municipal de Datas, e da vereadora Luna, da Câmara Municipal de Rio Piracicaba. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 2.796 de 2021, na forma do vencido em primeiro turno, com emenda número 1 e 3.165 de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, projeto de lei número 3.440 de 2022, e tendo essa sido encerrada, a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa submeter o projeto de votação. Isso posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, segundo turno. Os projetos de lei número 571, 1038 e 1142 de 2023, esse na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 1364 de 2023, e tendo essa sido encerrada, o presidente, no termos do artigo 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa submeter o projeto à votação. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 3.025 de 2021 e 3.523 de 2022, este de forma do substitutivo número 1, anunciado em discussão. Em primeiro turno, o projeto de lei número 3.789 de 2022, e tendo essa sido encerrada, a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixe submeter o projeto à votação. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 3.827 de 2022, na forma do substitutivo número 1, 4.102 de 2022, na forma do substitutivo número 3, esse prejudicado o substitutivo número 1 e 2, 862 de 2023, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1 e 892 de 2023, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1035 de 2023, e tendo essa sido encerrada. O presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação, ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno. Os projetos de lei número 1039 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 1385 de 2023, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1, 1518 de 2023, com a emenda número 1, 2256 de 2024, na forma do substitutivo número 1, 2414 de 2024, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1, 2.443 e 2.523 de 2024, este na forma do substitutivo número 1 e 2.578 de 2024, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.650 de 2024, e tendo essa sido encerrada a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixe submeter o projeto à votação. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 2.681 e 2.872 de 2024, esse na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.977 de 2024, fazem uso da palavra para discutir a matéria do deputado professor Cleiton e a deputada Bela Gonçalves, após o que tem a matéria sua discussão encerrada. Isso posto, o presidente
suspende a reunião por 2 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Ulisses Gomes, Sargento Rodrigues, João Magalhães e Noraldino Júnior, após o que é o substitutivo número 2, salvo emendas, submetido à votação nominal e aprovado, esse prejudicando o substitutivo número 1 e as emendas números 1 a 3, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno projeto de lei número 2.967/2024, na forma do substitutivo número 2. A seguir, fazer uso da palavra para a declaração de voto o deputado Mauro Tramonte, a deputada Beatriz Cerqueira, o deputado Bruno Engler, a deputada Amanda Teixeira Dias e o deputado Elismar Prado. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, no dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Lincoln Drummond. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Nós gostaríamos de fazer 1 minuto de silêncio nessa sessão. A nossa gerente de comissões, a Daniela Duarte, perdeu a sua mãe hoje, dona Neide Dias Duarte Ferreira. Então, a Daniela, nossa colaboradora e funcionária, todo o nosso abraço, nossa solidariedade, os nossos sentimentos nesse momento difícil de perda, de travessia de uma pessoa importante como é a mãe, um ser sagrado. Então, façamos 1 minuto de silêncio em memória de dona Neide Dias Duarte Ferreira. A Daniela Duarte, nosso abraço de afeto e carinho, que dona Neide siga em paz na luz, neste novo ciclo. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Zé Guilherme. Boa tarde a todos, deputadas, deputados, a todos que nos veem pelas redes sociais, TV Assembleia, presidenta Lininha. Eu estou aqui hoje para celebrar o Dia dos Doentes Raros, uma data de profunda importância, marcada para o dia 29 de fevereiro, um dia raro no calendário, assim como são raras as condições de saúde que homenageamos e pelas quais lutamos com tanto afinco. Esse dia é dedicado a dar voz a milhões de pessoas em todo o mundo que convivem com doenças raras, a compartilhar suas histórias de coragem e a fortalecer nosso compromisso com a inclusão, o respeito e a dignidade. Para mim, esta causa é ainda mais pessoal. Minha neta, a Mariazinha, foi diagnosticada com síndrome de Cornélia de Lange, uma condição rara que afeta o desenvolvimento físico e intelectual. Conviver com essa realidade me permitiu enxergar de perto as lutas diárias, as vitórias silenciosas e, acima de tudo, a força inabalável daqueles que amamos. Cada sorriso dela
é um lembrete poderoso de que todo esforço vale a pena. E é por ela, e por todas as crianças, jovens e adultos que enfrentam desafios semelhantes, que hoje estou aqui. Minas Gerais é um estado de grandeza e diversidade, conhecido por sua hospitalidade e resiliência. No entanto, mesmo com todo o avanço na área da saúde, ainda enfrentamos desafios na oferta de diagnósticos precoces, tratamentos especializados e políticas públicas adequadas para as pessoas com doenças raras. Estima-se que cerca de 800 mil mineiros convivam com essas condições. Não podemos permitir que eles sejam invisíveis aos olhos do Estado e da sociedade. Como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, estou comprometido em garantir que recursos públicos sejam direcionados de forma justa e responsável. Precisamos investir em centros de referência, capacitação de profissionais de saúde, acesso a medicamentos de alto custo e suporte às famílias. Mas, acima de tudo, precisamos de políticas que não apenas reconheçam, mas que valorizem e incluam esses cidadãos em todas as esferas da vida. Nosso trabalho é diário e incansável. Continuaremos dialogando, construindo pontes e buscando soluções que façam a diferença na vida de cada mineiro e mineira que convive com uma doença rara. Queremos um Estado mais justo, inclusivo e solidário, onde todos tenham a oportunidade de viver com dignidade e qualidade de vida. Hoje, prestamos homenagem à força dos pacientes, ao amor de suas famílias, à dedicação dos profissionais de saúde, pesquisadores e voluntários. Vocês, sim, são os verdadeiros heróis. E quero deixar uma mensagem de esperança. Juntos, podemos transformar a raridade em singularidade e a dor em superação. Que o dia 29 de fevereiro, este ano comemorado em 28 de fevereiro, ecoe em nossas ações todos os dias do ano. Que o amor, o respeito e a inclusão sejam as nossas bandeiras. E que continuemos de mãos dadas, lutando por um futuro mais justo e melhor para todos. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Zé Guilherme. Com a palavra, a deputada Lohana. Boa tarde, presidenta. Boa tarde aos colegas deputados. Boa tarde ao colega deputado Zé Guilherme, que fez sua fala brilhante sobre esse assunto tão importante que são as doenças raras e que ele tem um trabalho tão reconhecido. Queria cumprimentar com muito carinho o deputado Leleco, que está presente aqui hoje, pedir para levar o meu abraço para o deputado Padre João também, por favor, e para toda a família que foi afetada por esse episódio tão triste que a gente viu e viveu ontem. As minhas orações estão com vocês. Eu não queria, presidenta, ter que subir aqui na nossa tribuna hoje para poder falar sobre o assunto que eu terei que falar. Mas, infelizmente, a conformação das coisas, deputada Carol, me obrigou. Porque a gente tem vivido uma situação em Minas Gerais, uma das pautas mais importantes do nosso Estado, que é a cultura, injustificável. Quem acompanha o meu mandato sabe que a gente tem tentado, desde o início, deputado Sargento Rodrigues, manter um trabalho permanente com os trabalhadores da cultura. Um trabalho presente, um trabalho atento, um trabalho que ainda tem muito para melhorar e muito para crescer, obviamente, mas que tem sido um esteio para os trabalhadores da cultura em vários aspectos e em vários momentos. A gente passa junto aos trabalhadores do audiovisual, aos trabalhadores do artesanato, aos trabalhadores do teatro, aos trabalhadores de todas as expressões culturais. E eu preciso fazer um contexto para dizer sobre o que a gente tem vivido aqui no Estado. No ano passado, eu acredito que os senhores se lembram, o deputado Arlen deve se lembrar, o deputado Zé Guilherme, eu tenho certeza que se recorda, porque me ajudou muito nesse processo, a gente conseguiu aprovar aqui na casa uma emenda muito importante. A gente conseguiu aprovar uma emenda à lei orçamentária do exercício desse ano, de 2025, que colocou os recursos do Fundo Estadual de Cultura na base que não pode ser contingenciável
do orçamento do Estado. O que quer dizer? O dinheiro do Estado, aquela pizza, aquele bolo, tem um pedaço que o governo pode contingenciar, seja porque quer, porque é incompetente do ponto de vista fiscal, porque não se planeja direito, ou porque, de fato, foi necessário. E tem um pedaço que não pode contingenciar, são as despesas obrigatórias, por exemplo, com os aposentados do Estado. A gente colocou o Fundo Estadual de Cultura dentro dessa base que não pode ser contingenciada. E qual foi o argumento para a gente fazer isso? Eu estava conversando sobre esse assunto agora há pouco com o Douglas, que é vice-prefeito de Tuiutaba e nos honra aqui com a sua presença, e eu estava explicando para ele a situação. O nosso argumento para proibir esse contingenciamento na lei foi o argumento muito simples de que o dinheiro do Fundo Estadual de Cultura não é um dinheiro do Estado. O dinheiro do Fundo Estadual de Cultura é um dinheiro que os trabalhadores da cultura colocam lá dentro. Por quê, Leninha? Por quê, presidenta? Porque o que a gente tem é o seguinte: o Fundo Estadual de Cultura ele é composto pelas contrapartidas que os trabalhadores da cultura colocam lá dentro. Então, se você aprova um projeto, deputada Carol, de 100 mil com uma grande empresa, você é obrigado pelo Fundo Estadual de Cultura, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a colocar 20%, 25%, 30% do que você aprovou dentro do fundo. Isso é obrigatório. Então, esse recurso que a gente tem hoje, que está em cerca de 112 milhões, não tem dinheiro de governador. O governador Romeu Zema não colocou 1 milhão lá, porque ele não entende cultura como pauta necessária. E tudo bem, isso é legítimo e democrático, ele foi eleito. Mas os 112 milhões que lá estão foram colocados por alguém. E quem os colocou foram os trabalhadores da cultura. Então, vamos lá. Nós aprovamos essa emenda. Além disso, como a gente faz o serviço completo nesse mandato, ou a gente pelo menos tenta fazer, a gente fez uma outra emenda, que foi muito importante, que foi uma emenda para garantir o desbloqueio desse recurso. Por quê? Porque, além de constar no orçamento, a gente precisava também garantir que o Poder Executivo estava autorizado a abrir um crédito suplementar no valor total do fundo, ou seja, de até 112 milhões, se fosse necessário para suprir as demandas do Estado na área cultural. A gente aprovou também, em 2023, a lei que garante o Decentra Cultura Minas Gerais e a Política Estadual de Cultura Viva. Quem acompanha o nosso mandato também deve saber, eu acho que o deputado Zé Laviola sabe, porque na época ele até brincou sobre isso comigo, que esse foi o primeiro projeto do governo que eu elogiei. Eu não só elogiei esse projeto, eu pedi voto para esse projeto. Eu pedi voto, colega deputado por colega deputado, porque eu considerei que era talvez uma das primeiras pautas boas que o governo mandava para essa casa. Porque 90% das pautas que o governo manda para cá são ou para a gente tirar direito de alguém, ou para a gente vender alguma coisa, ou para a gente fechar um negócio. É basicamente isso que o governo Zema faz. Mas, enfim, chegou um bom projeto. A gente melhorou ele ainda mais na Comissão de Cultura. A então deputada Macaé, que hoje é ministra, teve um papel super importante nisso, inclusive. E a gente conseguiu garantir esse avanço tão importante. E aqui no Decentra estão colocadas coisas muito claras nessa lei enviada pelo governador através do seu secretário de Cultura. Por exemplo, Leninha, que o Conselho Estadual de Cultura tem que ser consultado para elaborar as diretrizes e as prioridades dentro do uso do recurso do FEC. Se a lei não for suficiente, tem um decreto que diz a mesma coisa. E aí, a gente tem uma situação inadmissível acontecendo. Na primeira reunião do ano do Conselho Estadual de Cultura, o secretário de Cultura representado disse que gostaria que os conselheiros repetissem o processo do ano passado, que seria dizer as diretrizes que eles gostariam de seguir para os investimentos desse ano. No ano passado, por exemplo, a gente viu o Afromineridades, que foi um sucesso. E foi um sucesso justamente porque foi construído coletivamente. Não saiu da cabeça de uma pessoa, seja ela PhD ou não. Beleza, deu tudo certo, o edital foi feito, nós tivemos que pressionar no final para os pagamentos acontecerem a contento, mas tudo deu certo. Agora, na segunda reunião, o que a secretaria disse para os conselheiros? Que eles haviam decidido como seria utilizado o recurso do Fundo Estadual de Cultura desse ano. Sim, eles haviam decidido. Eles decidiram como eles vão usar 22 milhões de reais. Para que conselho, gente? Fecha o conselho. Fecha o Conselho Estadual de Cultura.
Porque a gente não precisa de conselho se o secretário decide tudo sozinho. E aí eles criaram um programa Restaura Minas 2, Restaura Minas 2, Restauração e Promoção do Patrimônio Cultural. Eu sou uma defensora do patrimônio e defendo que seja gasto o que precisar ser gasto com as nossas igrejas, com as nossas casas históricas, com todos os espaços. Aqui, ó, a gente tem pensão, a gente tem capela, a gente tem solar, a gente tem sobrado, a gente tem um monte de lugar importantíssimo que compõe a história de Minas Gerais, que vai ser reformado com esses 22 milhões. Agora, nós temos 112 milhões no fundo. Se a gente tem 22 milhões liberado para o fundo nesse ano por decisão administrativa do governo e não por falta de dinheiro, e o secretário decidiu usar 20 milhões para o Restaura Minas, tendo 112 milhões no fundo, o mínimo que a gente deve fazer é ter a liberação de mais 20 para os outros trabalhadores da cultura. É ter a liberação de mais 20 para quem está na música, para quem está no teatro, para quem está no artesanato, para quem está nas artes plásticas, para quem está na dança, para quem está em todas as outras expressões culturais. Que se invista os 20 milhões no patrimônio, nós ficaremos muito orgulhosos, mas que não se prejudique os outros trabalhadores. E aí, Leninha, sabe o que é o pior? A secretarista estadual de Cultura disse o seguinte, que os outros setores não estão prejudicados, porque agora tem, por exemplo, a Política Nacional do Aldir Blanc. Sabe o que parece? Que o governo do Estado está falando que quem banca a cultura em Minas Gerais é o governo do presidente Lula. É isso que eles estão falando. Porque a gente tem recurso nosso. E a Secretaria Estadual de Cultura tem que ser capaz de operar sobre os nossos recursos, que, inclusive, eles não colocaram R$1. Quem colocou foram os trabalhadores da cultura. Então, gente, a gente está mais uma vez tendo que cobrar publicamente o secretário estadual de Cultura e Turismo, porque mais uma vez ele está tomando as decisões da própria cabeça e não está conversando com os conselheiros eleitos para o Conselho Estadual de Cultura para tomar essa decisão. Eu repito, porque eles já tentaram desvirtuar a minha fala uma vez. Sou 100% a favor da gente utilizar esses 20 milhões e muito mais, se for possível, para o patrimônio histórico. Mas que sejam liberados outros 20 ou outros 30, porque é possível, tem 112, para os outros trabalhadores da cultura. Também me causou muito estranhamento, Leleco, porque o presidente do IFAM, o Leandro Graça, acabou de vir aqui em Minas Gerais, lembrando que o presidente do IFAM é do meu partido, do Partido Verde, nos orgulha muito, da nossa federação. Ele acabou de vir a Minas Gerais liberar 23 milhões para restauro de igrejas. É para competir? Aí tem que liberar 20 também? É isso que eles querem? Está muito estranho. Então, eu não acredito que a gente vai prejudicar todas as classes de trabalhadores da cultura para que a gente possa ou fazer uma competição, ou mostrar que porque alguém é PhD, alguém sabe mais do que todos os outros conselheiros. E eu acredito, para fechar, que se o patrimônio é tão importante para o secretário Leônidas, ele já deveria ter regulamentado e ter colocado R$1 dentro do Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico. Esse fundo que foi instituído pelo decreto 42.281 em 2002, minha gente. Em 2002. E que esse governo, que está lá há 6 anos, não pôs R$1 lá dentro. Mais uma possibilidade. Com a queda da igreja lá na Bahia, será que eles estão com medo de cair a igreja aqui também, porque eles ficaram ignorando esse assunto? E aí agora tem que correr, porque imagina só, tem que mostrar que o governo do Novo não deixa cair a igreja, que eles cuidam do patrimônio. Cuidem do patrimônio, invistam esses 20 milhões, mas liberem mais 20 milhões para os outros trabalhadores da cultura, porque essa é uma questão de justiça. E aí eu quero dizer, presidenta, que a gente vai pedir uma audiência pública sobre esse assunto. E eu vou convidar o secretário. O secretário foi convidado na Assembleia ano passado dezenas de vezes. E aí, como ele não veio, eu fui obrigada a convocá-lo. Ninguém gosta de convocar ninguém, é muito ruim. Mas, uai, você convida uma vez, você convida outra vez, você convida 4 vezes. A pessoa está lá, sendo fiscalizada. Essa casa serve para isso, eu recebo para isso, inclusive. E o homem não vem, eu tenho que convocar. Não tem outro caminho. Então, eu estou aqui dizendo de público que o secretário será convidado e que eu espero que ele compareça. Porque se ele não comparecer, ele será convocado para explicar como foi feito esse programa, quem foi ouvido, como foi feita a escolha dos 13 locais que vão ser restaurados, porque já tem gente reclamando que tem igrejas, capelas, sobrados super importantes e históricos nas suas cidades
que não estão nessa lista. Como que isso aqui foi feito? Teve uma consulta pública? Como é que aconteceu? Porque o conselho não foi ouvido. Então, o que a gente precisa é ter esse tipo de informação. E teremos na audiência pública, se Deus quiser, com o comparecimento do secretário. Eu digo e repito, o dinheiro do Fundo Estadual de Cultura não é de ninguém, mas ele é muito menos do governador, que não colocou R$1 lá dentro, e muito menos do secretário de Estado de Cultura e Turismo, que também não colocou R$1. Liberem esse dinheiro, que aí a gente pode fazer muito mais do que 20 milhões para o patrimônio. A gente pode fazer muito mais do que 20 milhões para o teatro, para a música, para a dança, para o que quer que seja. Essa é uma pauta prioritária do nosso mandato e a gente vai acompanhar isso muito de perto, como a gente acompanhou a execução da PENAB, como a gente acompanhou a execução do FEC no ano passado, que o secretário tentou colocar a culpa na Assembleia. A gente vai acompanhar isso muito de perto. E agora eu passo a palavra para o meu amigo deputado Leleco. Deputada Lohana, eu agradeço a gentileza desta parte. Primeiro, para parabenizá-la como uma parlamentar essencialmente fiscalizadora, para além de alguém que propõe na sua fala, sempre, né, com a envergadura de quem, além de debater o tema, também enfrenta os problemas graves, como são as denúncias que Vossa Excelência traz a plenário. Uma outra questão que eu quero coadunar, a denúncia que Vossa Excelência levou ao Ministério Público e aos órgãos de controle, também foi feita por nós, na última quinta-feira, na Comissão de Participação Popular, por requerimento. Propaganda extemporânea, utilização da máquina pública por parte do governador Zema, porque na entrega de tratores que fez, com as nossas presenças, deputado Dr. Jean, que aqui está, ele pediu apoio e voto para o seu vice, Matheus Simões, dizendo ali em alto e bom tom, numa entrega de tratores e outros veículos, adiantando-se ao processo eleitoral. Parece que para Zema tudo é carnaval. Ele brinca de ser governador, brinca de ser chefe do executivo e faz uma verdadeira lambança, porque não sabe distinguir público e privado. Acha que ele pode fazer com o recurso público a campanha em benefício de si mesmo e dos outros nesse período todo. Então, parabenizar a Vossa Excelência pelas denúncias e pela seriedade como tem levado o seu mandato, a quem a gente aqui estima demais. Obrigada, meu amigo deputado Leleco, de todo o coração. Seguimos juntos fiscalizando o governo. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Lohana. Com a palavra, a deputada Carol Caram. Boa tarde a todos e a todas. Presidente, obrigada por mais uma vez presidir essa sessão. Caros colegas, hoje eu subo essa tribuna para poder falar sobre o recebimento do nosso requerimento na Comissão de Direito e Defesa do Consumidor e do Contribuinte em relação à má prestação de serviço da Copanor no Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais. Presidente, o que essa empresa tem feito com os consumidores mineiros não é desrespeitoso, é um assassinato. Eu tenho falado que a Copanor ela é o câncer do serviço público do nosso Estado. Todos, praticamente, vereadores, lideranças, em especial o cidadão e cidadã mineira que chegam no meu gabinete e quando eu encontro com eles na rua para falar sobre a prestação de serviço de água que chega às suas casas, me traz um relato da má qualidade do serviço prestado por essa empresa. Essa empresa que vem desrespeitando o cidadão a cada segundo e cobrando tarifas altíssimas por uma prestação de serviço que não existe. Tarifa de tratamento de esgoto, taxas e mais taxas que nós ficamos aí pagando, sem que chegue às nossas comunidades, às nossas casas, às nossas escolas, aos hospitais. Água com qualidade, deputada Lohana. Eu tenho certeza que o deputado Jean sabe, já lutou diversas vezes por essa bandeira, pelo nosso Jequitinhonha e Mucuri, Jean, que muitas vezes está sofrendo aí com a ausência de água. Jean, fui relatada essa semana que lá no Santa Helena de Minas, pertinho da nossa cidade, Pavão, quando o cidadão abre a torneira, está saindo lava de dentro das suas torneiras. Águas com barro, Jean, isso é inaceitável. Nós precisamos nos unir numa mesma bandeira para que a gente consiga lutar para
Não vou falar nem o encerramento dessa empresa, não, sabe, Jean? Dessa subsidiária da Copasa aqui no estado de Minas Gerais, não. Mas que ela, no mínimo, dê um respaldo, um retorno para o cidadão em relação ao que ela tem feito de matar as pessoas. Porque quando ela foi criada em 2007, com a bandeira de trazer saúde e saneamento básico para o norte e nordeste de Minas Gerais, foi para melhorar o serviço público de um serviço essencial para a vida de todos nós. E não é isso que nós temos visto chegando nas nossas casas, nas nossas comunidades. E ressalta ainda que essa empresa, ela presta serviço onde existe a população mais vulnerável, nos distritos das comunidades rurais, perto de pessoas que não têm lugares para poder reclamar, lugares onde suas vozes muitas vezes não são ouvidas. Por isso que nós não podemos mais aceitar, nesse parlamento, calados, que essa empresa continue prestando serviço público de má qualidade igual ela está, presidente Leninha. Isso é inaceitável. Por isso, acabei de aprovar esse requerimento para que os representantes da Copanor estejam presentes na cidade de Águas Formosas, no Baixo do Mucuri, explicando para a população local o porquê dessa péssima prestação de serviço com a população. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. O meu recado de hoje era esse, que em breve estará em Águas Formosas, um representante, espero que, se não, por que não, o presidente dessa empresa, para que a gente discute o encerramento das suas atividades e, quem sabe, colocar lá uma empresa que trate o consumidor com respeito, com dignidade, que é isso que a gente quer e precisa. Muito obrigada. Obrigada, deputada Carol Caram. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhora presidente, 2 assuntos que me trazem à tribuna na tarde do dia de hoje. E eu não poderia deixar de trazer aqui uma preocupação como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, mesmo de fatos que acontecem em outros estados da federação. Porque muitas vezes acontecem lá e acaba sendo copiado em outros estados. Senhora presidente, imagine que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na pessoa das seguintes defensoras que assinaram o ofício, a defensora Fernanda Penteado Balera, a defensora Gabriela Galete Pimenta e Suhaile Fernandes Youssef. O que as digníssimas defensoras públicas fizeram? Oficiaram o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para que não seja utilizado o sistema de monitoramento Smart Sampa, que é o sistema de monitoramento que faz o chamado reconhecimento facial durante o Carnaval de São Paulo. E aí, senhores e senhoras, imaginem isso. As defensoras fizeram uma série de recomendações que eu passo aqui. Estou diante do ofício, datado dia 21 de fevereiro, endereçado ao prefeito Ricardo Nunes de São Paulo. O que diz as digníssimas defensoras em suas recomendações? E aí, senhora presidente, como especialista em segurança pública, pela UFMG, como especialista de chão de fábrica, senhora presidente, porque lá estive durante 15 anos no combate ao crime, 6 deles no comando de viatura Rotam, eu fico imaginando o que essas defensoras têm na cabeça. Elas oficiaram o prefeito para dizer o seguinte, recomendar o seguinte: não sejam utilizadas tecnologias de reconhecimento facial e outros sistemas biométricos
para identificar indivíduos que participam pacificamente de um bloco. Bom, vamos lá. Não sejam utilizadas tecnologias digitais para categorizar, perfilar ou identificar remotamente indivíduos, inclusive por meio biométrico, durante manifestações, uma vez que são discriminatórias e inconsistentes com a obrigação dos responsáveis pela manutenção da ordem e de facilitar as manifestações pacíficas. 3. O uso de tecnologias digitais como objetivo exclusivo de permitir o direito à liberdade de reunião pacífica. Seja garantido o registro transparente e auditável de todas as decisões pertinentes sobre tecnologias digitais. E, por último, não haja busca de participantes das manifestações durante o seu percurso, exceto sob a justificativa relevante, levando em consideração riscos reais e sempre em conformidade com os padrões internacionais. Tal busca jamais pode ser utilizada como método ou tática para intimidar ou impedir participantes ou organizadores de exercer seus direitos de liberdade de manifestação e expressão. Senhora presidente, a pergunta é o seguinte: qual tipo de maconha que elas fumaram? Porque não existe outra. Fumaram maconha estragada? Porque a Defensoria Pública de São Paulo oficia o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para não utilizar equipamento de reconhecimento facial. Mas aí, senhora presidente, eu pergunto para a senhora, deixa o assédio sexual à vontade? Deixa os batedores de carteira à vontade? Deixa aquele que encheu a cara na maconha, na cocaína e no álcool fazer o que ele bem entender durante o carnaval? Deixa os trombadinhas levarem a carteira, o celular, que é hoje um objeto extremamente cobiçado pelos ladrões? Deixa o crime acontecer e não toma providência nenhuma? Ah, tenha santa paciência, senhora presidente. A que ponto que nós estamos chegando nesse país? A Defensoria Pública, pelo que eu saiba no texto da Constituição da República, é sim para defender os mais humildes, os mais necessitados, para ter o acesso gratuito à justiça, mas não é para defender bandido. Será que a Defensoria Pública quer a pecha de que ela, em Constituição, está seguindo o caminho da defesa de bandidos? Eu não acredito, colega deputado, líder da minha bancada, Bruno Engler, que a Defensoria Pública de São Paulo quer impedir o prefeito da cidade, da maior cidade do país, uma das maiores do mundo, de falar: olha, nós estamos fazendo aqui um serviço de prevenção. E o prefeito colocou lá um prisômetro na cidade, onde centenas de presos, de foragidos, foram presos graças ao equipamento de reconhecimento facial. Tenha santa paciência, para mim não tem outro nome. As senhoras defensoras públicas, Fernanda Penteado Balera. Será que é Balera ou é Balera? Gabriela Galete Pimenta e Suhaile Fernandes Youssef. Será que fumaram maconha estragada? Que tipo de droga que elas estão usando? Ah, não, eu vou oficiar o prefeito, para o prefeito não instalar o equipamento de reconhecimento facial, hoje conhecido como Sistema de Monitoramento Smart Sampa. É uma vergonha esse país. Já não basta a iniciativa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro ter entrado com ação e que o ministro Edson Fachin impediu as operações nas favelas e morros do Rio de Janeiro e o tráfico, os narcotraficantes ou narcoterroristas deitaram e rolaram, fecharam as ruas com barricadas, impediram a polícia de entrar. Como fica o cidadão que mora lá dentro? Tendo que pagar o preço do gás do jeito que eles querem, tendo que pagar a internet do jeito que eles querem, não tem como receber um parente
Como que um parente vai entrar com um carro, com a barricada? Gente, o país está ficando de perna para o ar. É algo assim, estarrecedor o que vem acontecendo no Brasil. Eu só espero que se tem alguma defensora ou algum defensor público aqui em Minas Gerais que esteja nos ouvindo, que não venha com essa conversa fiada aqui em Minas Gerais, porque senão projeto da Defensoria Pública aqui no plenário terá muita dificuldade com os deputados. Defensor público, defensora pública é para assistir o mais humilde, o mais necessitado, não é para fazer a defesa prévia de criminosos, de foragidos, daqueles que matam, estupram e violentam a sociedade e os indivíduos de uma forma em geral no dia a dia. Não vamos aceitar. Estamos vigilantes aqui em Minas Gerais e lá na Comissão de Segurança Pública já vou aportar um requerimento para uma moção de repúdio à atitude das 3 defensoras que, ao meu ver, repito, fumaram maconha estragada. Senhora presidente, os assuntos são muitos, os temas são muitos, mas eu não poderia aqui deixar também de dizer ao senhor governador Romeu Zema, eu vou falar aqui com essa Câmara, quem é a TV Assembleia conhece a Câmara aqui, governador Romeu Zema, não adianta o senhor participar de eventos dentro de quartéis, dentro da Polícia Civil, e dizer, olha, vai vir coisa boa em março, numa tentativa clara de desmobilizar os policiais da manifestação no dia 28, às 10 horas da manhã, na Praça 7, na próxima sexta-feira. Sabe por quê, governador? A polícia não acredita no governador Romeu Zema. A polícia não confia no senhor, governador Romeu Zema. A polícia está desacreditada no senhor. Sabe por quê, governador? Porque por 2 vezes o senhor assumiu o compromisso e faltou com a palavra. Não teve honra na sua fala, no seu compromisso. O senhor assinou uma ata com 3 parcelas, pagou uma, deu calote 2. O senhor esteve lá na Associação dos Oficiais, disse textualmente, durante a campanha de reeleição, né, que o senhor ia pagar a inflação. Até hoje, governador, o senhor não tem credibilidade, o senhor não cumpre com a sua palavra. Por isso, você que é policial militar, bombeiro militar, policial civil, policial penal, agente socioeducativo e familiares, dia da manifestação é o dia de mostrar a sua indignação, que você não acredita nas palavras vazias do governador Romeu Zema, dia 28, às 10 horas da manhã, na Praça 7. É o dia de mostrar a indignação a Romeu Zema e Matheus Simões. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Presidenta, deputada Leninha, deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu uso esta tribuna nesta tarde de quarta-feira, 26 de fevereiro, para agradecer a manifestação de solidariedade, consternação, que todos os deputados e deputadas ontem se dispuseram aqui deste plenário. Nós tivemos no domingo e na segunda-feira a reunião de toda a equipe. Eu, deputado federal Padre João, como é de conhecimento de todos, estamos num só projeto, o Juntos para Servir. Portanto, a assessoria também é uma assessoria comum. E o nosso querido irmão, amigo, que já estava conosco desde o ano de 2017, foi eleito ainda jovem numa plenária em Manhuaçu, conhecido como Jesus Sangue, que tem esse nome, deputada Leninha, porque o seu pai, o Afonso, e a mãe, que é também
amiga deste nosso projeto, a Ângela, deram esse nome ao Jesus em homenagem ao Padre Jesus, que foi um grande lutador ali daquela região do Alto Caparaó, no leste de Minas. Padre Jesus, que é reconhecido dentre os mártires da caminhada, e por esta razão, o Jesus Batista Souza Sangui, é também esse assessor que comungava conosco até o fim da tarde de segunda-feira da mesma reunião, tendo sido ali um momento importante de despedida. E nós tivemos um acidente que nos mostrou a gravidade da situação da BR-381, na altura do município de João Molevade, quase na chegada. O Jesus foi atrocidado por um caminhão que invadiu a contramão, passou por cima um veículo novo, trafegado e comprado com os recursos do sonho do Jesus, um advogado brilhante, que abriu 6 airbags e que, com a batida da cabeça em algum lugar, levou a óbito o Jesus naquele horário. E todos aqui sabem que nós poderíamos tratar de um acidente comum nas rodovias, mas a marca deste crime é que o caminhoneiro evadiu do local com o caminhão sem prestar socorro, não deixando marcas, e por esta razão, as informações e testemunhos que temos é que era um caminhão-baú, com a cabina vermelha, e que evadiu por alguma estrada vicinal, uma vez que a Polícia Rodoviária Federal deu conta da passagem do Jesus às 18h30 na saída da capital, e que o acidente ocorreu por volta das 19h15, 19h20. Nós enviamos à Polícia Federal um ofício, o deputado federal, Padre João e eu, para que continuem a investigação, porque nós não podemos deixar para a família a única resposta de que ali aconteceu mais um acidente, lugar onde já matou dezenas, já sequelou centenas. Inclusive, no enterro do Jesus, ao encontrar com a prefeita de Manhuaçu, Imaculada, ela nos relatou que a sua filha faleceu vítima de acidente no mesmo local, há 18 anos, quando ela tinha 28 anos de idade. Jesus tinha 32, casado com Larissa e já prestando um relevante serviço de assessoria, tanto ao Padre João, nesta história que conosco construiu, quanto a nosso mandato, e também como um brilhante advogado, cuidadoso, zeloso, um ser humano que a todos cativava com amor. Eu subo a esse plenário para dizer que é dever de todos nós, enquanto agentes públicos parlamentares, continuar a luta para que as rodovias, sobretudo essa rodovia 381, apelidada de Rodovia da Morte, seja de fato uma realidade para mudar esta carnificina que se tornou com os anos de abandono. Esta é a nossa homenagem póstuma, mas é também a nossa forma de reafirmar o compromisso dos parlamentares com as estradas federais. Por isso levamos até o presidente Lula todas as preocupações, não só parabenizamos quando agora desse leilão que terminou com a concessão da 381, mas o que nós pedimos é urgência para que os recursos sejam implementados nesses trechos mais críticos e das quase 100 curvas entre Belo Horizonte e João Molevade, todas elas, mas aquela em especial onde a vida do Jesus foi ceifada, nós pedimos uma intervenção imediata. Em nome da família e de toda a equipe do Juntos para Servir, em nome do deputado federal Padre João, nós, aqui do plenário da Assembleia, pedimos que a solidariedade, o cuidado durante o Carnaval seja de fato uma constante na cabeça de todos que vão trafegar por essas estradas. Muito obrigado
a cada trabalhador, cada deputado, deputada, assessor. Nós sentimos as boas energias de vocês, transformamos em oração, e isto deu conforto aos familiares. Por isso, em nome aqui do Afonso e da Ângela e da esposa Larissa, nós agradecemos a todos pelo convívio e pela vida do Jesus Sangui entre nós. Gratidão a todos. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Mais uma vez, nossos sinceros sentimentos pela perda, força e coragem para seguirmos. Queria registrar aqui no plenário não, desculpa, nas galerias, o vereador Sargento Monteiro, lá de Teófilo Otoni, conhecido como Superman. Parabéns. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde aos colegas aqui presentes e a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, acompanham essa reunião. Quero começar o pronunciamento aqui, mais uma vez, prestando solidariedade ao colega Leleco Pimentel, como já o fiz ali pessoalmente. É sempre muito triste quando a gente perde colaboradores dessa casa, ainda mais de idade tão jovem como Vossa Excelência aqui descreveu. Realmente um fato que gera profundo pesar e lamentação em todos aqui dessa casa. Senhora presidente, eu pedi a palavra para lamentar o que está acontecendo no nosso país. O que é que eles estão fazendo do nosso Brasil? O Brasil está virando piada, está virando pária internacional. Eu peço ao pessoal para dar um zoom aqui. Ó. Isso aqui é um tweet da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Este post é uma tradução de uma postagem do perfil Bureau of Western Hemisphere Affairs, um braço do Departamento de Estado americano. Isso aqui é um puxão de orelha da maior democracia do mundo, porque o Brasil está extrapolando nossa censura, tentando, inclusive, afetar outros países. Porque o ministro Alexandre de Moraes, não satisfeito em censurar o nosso país, agora ele tentou impor uma censura global. Ele determinou que o Rumble derrubasse no mundo inteiro os perfis do jornalista Alan dos Santos. Jornalista esse que mora nos Estados Unidos. O Rumble foi à justiça americana para não ter que cumprir a decisão. E a imprensa inteira do Brasil divulgou que teve a liminar negada. Sabe por que a liminar foi negada, deputado Sargento Rodrigues? Porque a juíza americana falou, olha, não precisa de liminar, vocês não são obrigados a cumprir essa decisão autoritária aqui nos Estados Unidos. Então, o Rumble caiu aqui no nosso país, mas as contas do Alan dos Santos continuam funcionando normalmente nos Estados Unidos. E hoje, para nossa surpresa, a gente vê num perfil oficial do Departamento de Estado norte-americano, traduzido pela Embaixada norte-americana aqui no Brasil, um puxão de orelha. Ora, Alexandre de Moraes, você não pode censurar contas de residentes dos Estados Unidos no próprio Estados Unidos. Realmente uma situação absurda, vexatória, que apequena o nosso país. Eu sonho com o dia que voltaremos a ter liberdade de expressão aqui no Brasil, porque, infelizmente, parece que a censura só cresce a cada dia e a gente tem que ver o nosso país passar vergonha no cenário internacional. Obrigado, deputado Bruno Engler. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Esgotado o prazo da primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação.
A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 10.215 de 2025 da Comissão de Meio Ambiente, 10.220 e 10.223 de 2025 da Comissão dos Direitos da Mulher. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento número 10.219 de 2025, da deputada Beatriz Cerqueira, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3.281 de 2025, que aguarda parecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei 2.463 de 2015, do deputado Cristiano Silveira. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.219 de 2016, do deputado Tiago Cota. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 530 de 2019, do deputado Dr. Jean Freire. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1187 de 2019, do deputado professor Wendel Mesquita. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1246 de 2019, do deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 2.796, de 2021, do deputado Bruno Engler. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.041, de 2021, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.165, de 2021, do deputado Zé Guilherme. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 8.000/2023, do deputado Grego da Fundação. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 571 de 2023, do deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 625 de 2023, do deputado Arnaldo Silva. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 641 de 2023, do deputado Rodrigo Lopes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 963, de 2023, do deputado Adriano Alvarenga. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1038, de 2023, do deputado professor Cleiton. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1142, de 2023, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1257, de 2023, do deputado Luizinho. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Parecer de redação final do projeto de lei 1429/2023, do deputado Zé Guilherme. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1635/2023, do deputado Dr. Wilson Batista. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1796/2023, dos deputados Dr. Paulo e Duarte Bexi. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.